Parlamentares aprovam em primeira discussão um projeto que ajustam regras para empréstimos da Prefeitura junto ao BNDES e Caixa Econômica. Começa a vacinação contra a gripe na capital. Comissões de Trabalho, Emprego e da Cultura fazem audiência pública para tratar do plano de regularização dos camelôs. O município do Rio já dispõe de uma lei que trata do comércio ambulante e outra específica sobre a oferta de depósitos para as mercadorias. Mas, segundo os trabalhadores, essas leis não são cumpridas. Uma outra questão levantada na audiência pública desta quinta-feira foi a possível desvinculação do comércio informal da Secretaria de Ordem Pública. Você vai ver também os detalhes sobre o novo plano diretor aprovado pelos vereadores do Rio. Pela primeira vez na história do Rio, o plano diretor tem um capítulo dedicado às favelas da cidade. Agora há um planejamento urbano para essas regiões com a implantação de infraestrutura básica de água, de saneamento e sistema de drenagem. Se não fosse essa integração entre a Câmara e a Prefeitura, esse projeto não sairia como está saindo, né? Com qualidade para o Rio de Janeiro, com incentivos a ocupações diversas, ao uso comercial integrado com o uso residencial. E mais, alerta de chuvas extremas no Rio de Janeiro. Segundo meteorologistas, até o próximo domingo, deve chover o equivalente à média esperada para todo o mês de março na cidade. Hoje é quinta-feira, dia 21 de março. O CRN2 está começando agora. Boa noite. O sistema de cotas nos concursos públicos é estendido por mais 10 anos. O assunto foi debatido na sessão desta quinta-feira, no plenário do Palácio Pedro Ernesto. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram 3 projetos de lei em tramitação especial em primeira discussão, o que altera a Lei 5.695 de 2014, que estabelece reserva de vagas para negros e índios nos concursos públicos do município do Rio. Nós já havíamos falado, inclusive, da importância de aprovar esse projeto o quanto antes, para que não houvesse nenhum tipo de problema nos futuros concursos. Por isso, eu faço um encaminhamento favorável, pedindo voto e apoio por esse projeto de lei. O projeto aprovado renova os critérios para esses concursos, estendendo por mais 10 anos a lei das cotas no serviço público. A educação é um instrumento importantíssimo de inclusão social e o trabalho é o que garante a dignidade, né, do cidadão na sua manutenção e na manutenção daqueles que são seus filhos, enfim, são os seus dependentes. Os vereadores aprovaram também 2 projetos que ajustam regras de contrapartidas da Prefeitura e empréstimos com BNDES e Caixa Econômica. Após a reforma tributária, houve a necessidade de fazer uma adequação no texto para que o empréstimo pudesse ser liberado tanto na Caixa Econômica quanto no BNDES. Por isso, hoje nós tivemos essa votação que garante para o carioca que está ali na ponta que o serviço está chegando e todas as melhorias previstas por esses projetos, né, por essas linhas de crédito, eles já possam chegar a todos os cariocas. E a aproximação de uma frente fria causa chuva forte em vários pontos da capital. Olha, a Zona Norte foi uma das regiões mais atingidas. Na Vila Valqueire, o temporal veio acompanhado de ventania. A mudança no tempo pegou os vendedores ambulantes de surpresa. As ruas ficaram completamente alagadas. Em Bento Ribeiro, o dia virou noite. Motoristas tiveram que reduzir a velocidade e redobrar a atenção. O trânsito ficou bastante lento. Em Madureira, o cenário não era diferente. O Instituto Nacional de Meteorologia e Serviço de Previsão do Tempo já haviam alertado para chuva forte na região sudeste e principalmente no estado do Rio. Segundo meteorologistas, até o próximo domingo, deve chover o equivalente à média esperada para todo o mês de março na cidade. Mais cedo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, usou as redes sociais para alertar a população. Acompanhe um trecho. Estou aqui no Centro de Operações, hoje é quinta-feira, 1h30 da tarde. Estou aqui com a Raquel é a nossa chefe da meteorologia aqui. E eu vim dar uma checada aqui, Raquel, vamos lá. Tem aí desde ontem sinais aí do Sistema Nacional de Previsão de Alerta dizendo que a gente vai ter um episódio muito intenso aí a partir de hoje, amanhã. Está se confirmando? Como é que está isso? Sim, essa previsão infelizmente está se confirmando. Hoje à noite, entre a noite e a madrugada, a gente já pode ter o que a gente chama de pré-frontal. Então,
com essas temperaturas muito elevadas, a gente já pode ter uma pancada forte entre o final da noite e madrugada. E o cenário pior está entre sexta à noite e madrugada de sábado, e novamente depois, noite de sábado, madrugada de domingo. Então, isso é aquele negócio que significa acumulados, você vai deixando o solo mais molhado, mais encharcado. Enfim, os rios, os corpos hídricos também é assim. Então, assim, o que eu quero dizer para os cariocas, né? Primeiro, nós estamos tomando todas as providências aqui para ter pessoal de plantão, não aqui no centro de operações, que é sempre plantão, mas Conluab, Rio Águas, Conservação, enfim, Defesa Civil, por óbvio, esses órgãos que têm o papel de cuidar da cidade, né? Eles vão estar num plantão mais permanente, vão inclusive tirar algumas folgas para a gente ter gente 24 horas por dia. Eu vou até solicitar que as pessoas que não tenham que se deslocar, que não sejam tarefas ou trabalhos essenciais, evitem até de, né? E aí eu já faço um apelo aqui aos patrões, isso vai valer para a prefeitura, para evitar até esse deslocamento aqui até o centro do Rio de Janeiro, deslocar pela cidade. Vamos todo mundo ficar atento aqui às dicas do centro de operações, eu vou estar aqui permanentemente para estar informando a vocês, estamos atentos. Mas o pessoal que está em área de risco, né, muito cuidado, atenção com a sirene, tocou a sirene, respeita, né? Parece que a gente tem um evento mais severo do que nós temos tido ao longo do tempo, então a gente tem que ter muita tranquilidade e ao mesmo tempo atenção e respeitar essas indicações da prefeitura. A regularização e o assentamento dos ambulantes nas ruas do Rio foram discutidos em audiência pública nesta quinta-feira na Câmara Municipal. O debate foi uma iniciativa conjunta de duas comissões da Casa, a de Cultura e a de Trabalho e Emprego. Os principais interessados chegaram com as demandas na ponta da língua. Eu trabalho há uns 15 anos já na rua, já que eu estou trabalhando assim. Aí, o meu sonho era o quê? Meu sonho era uma recuperação, entendeu? De um local para eu poder trabalhar, numa boa, uma ordem pública para eu poder trabalhar, uma licença. A gente tem muitas mães e pais de famílias que todos os dias saem da rua e sai de casa e vem para a rua para trazer o sustento para sua casa. E aí a gente quer ser ouvido pela prefeitura, né? A gente quer reafirmar para a prefeitura que Camelô é trabalhador e que hoje a gente está enchendo a Câmara para fazer uma grande audiência pública para discutir a organização dos trabalhadores informais na cidade do Rio de Janeiro. O município do Rio já dispõe de uma lei que trata do comércio ambulante e outra específica sobre a oferta de depósitos para as mercadorias. Mas, segundo os trabalhadores, essas leis não são cumpridas. Temos até uma lei aprovada nesta casa, que foi votada e o prefeito não regulamenta, que é a lei dos depósitos, a gente está lutando por isso. É uma lei que já foi aprovada há 6 anos e não está regulamentada pelo prefeito, que é a lei da criação dos depósitos públicos para que esses trabalhadores e trabalhadoras tenham onde colocar os seus materiais. Uma outra questão levantada na audiência pública desta quinta-feira foi a possível desvinculação do comércio informal da Secretaria de Ordem Pública, que, segundo os ambulantes e convidados presentes, apenas criminaliza a categoria e não responde por questões importantes como economia e garantias trabalhistas que envolvem a atividade. Nós, ambulantes e camelôs, não devemos estar subordinados à CEOP, que é a Ordem Pública, e sim à Secretaria de Trabalho ou Secretaria de Fazenda, porque o mercado informal, ele gera renda. É preciso sair da Secretaria de Ordem Pública, porque senão a gente vai só reagir à violência do Estado. E o que a gente quer é que o Estado promova a inclusão, a dignidade desse conjunto de trabalhadores. A Secretaria de Planejamento Estratégico e Projetos Especiais e a Secretaria de Ordem Pública enviaram representantes. A nossa legislação precisa ser revista, debatida, para que os trabalhadores, o comércio ambulante, sejam reconhecidos como trabalhadores com dignidade, com condições de trabalho, que é isso que todos merecem, todos precisam. Um pouco nessa lógica de olhar o camelô, né, como um trabalhador e também olhar um camelô que são décadas e décadas aí que fazem a cidade acontecer e é um patrimônio, por isso a gente chamou também a Comissão de Cultura aqui da Câmara de Vereadores. E já mais notícias do Legislativo Carioca. Fique com a gente. Começou nesta quinta-feira aqui na capital a vacinação contra a gripe.
Inicialmente, a vacina está disponível para idosos, crianças de 6 meses a 6 anos de idade, pessoas com comorbidade, com algum tipo de deficiência, profissionais da educação, da saúde, da segurança e gestantes. A meta é imunizar 90% do público-alvo, o que dá cerca de 1,5 milhão de cariocas até 31 de maio. As doses estão disponíveis nas 238 unidades de atenção primária. A vacina da gripe é anual, então quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose este ano. A vacinação ocorre no momento em que o número de casos de dengue começa a cair na capital. Só este ano, 74 mil pessoas foram infectadas. Para você ter uma ideia, houve dias em que a capital registrou 2.500 novos casos da doença. 5 mortes por dengue foram confirmadas na cidade. Acompanhe o que disse o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães. Infelizmente, a gente completou também 5 óbitos por dengue na cidade do Rio de Janeiro. A gente teve um óbito na região de Guaratiba, de um senhor de 55 anos, que faleceu por dengue grave, por dengue hemorrágica. Então, foram 5 óbitos, 74 mil pessoas infectadas, mas o número de casos caindo com muita velocidade nos últimos dias, o que certamente vai permitir que a gente feche os polos de dengue e cuide da nova doença que está dominando o panorama epidemiológico, que é a influenza. Mais igualdade, mobilidade, preocupação com o meio ambiente. O novo Plano Diretor do Rio, aprovado pela Câmara Municipal, define as regras do planejamento urbano pelos próximos 10 anos. Monique Moretti preparou uma reportagem com as principais novidades. Acompanhe. O Plano Diretor traz soluções para questões do nosso dia a dia. Muitas delas não estão visíveis para as pessoas, mas são fundamentais para o funcionamento da cidade. Se não fosse essa integração entre a Câmara e a Prefeitura, esse projeto não sairia como está saindo, né? Com qualidade para o Rio de Janeiro, com incentivos a ocupações diversas, ao uso comercial integrado com uso residencial, uma cidade mais moderna e ativa. Conhecido pelas suas belezas naturais e por ser um bairro residencial, a Urca teve suas principais características protegidas. Pelas novas regras, atividades comerciais de grande impacto no trânsito estão proibidas. Uma delas é o funcionamento de um shopping. Outra restrição é o que os técnicos chamam de unificação de terrenos, ou seja, juntar 2 em 1 para construir um prédio. Não pode juntar 2 terrenos e derrubar as casas para construir um edifício de 7 andares, né? A Urca é um bairro pequenininho, com ruas de 6, 7 metros de largura. Em Botafogo, o mercado imobiliário está aquecido com o surgimento de novos empreendimentos. Esse potencial construtivo está mantido no novo plano diretor, mas há mudanças importantes. Então, durante a semana é caótico, né? O trânsito fica muito ruim devido às escolas, os cursos que tem aqui. É por isso que estão proibidas construções de escolas particulares e hospitais nas principais ruas do bairro, como a São Clemente, Voluntários da Pátria, Visconde Silva, General Polidoro e Real Grandeza. O bairro de Botafogo já é um bairro com trânsito complicado, por ser uma localização de passagem entre vários bairros, indo para o centro da cidade, indo para a Zona Sul. E essa proibição de hospitais, ela vem de encontro ao seio da população para não ter mais essa movimentação tão grande de carros no bairro. Pela primeira vez na história do Rio, o Plano Diretor tem um capítulo dedicado às favelas da cidade. Agora há um planejamento urbano para essas regiões com a implantação de infraestrutura básica de água, de saneamento e sistema de drenagem. Na prática, a mudança estabelece metas, ações específicas, desenvolvimento, além de aspectos urbanísticos e de moradia. É um avanço importantíssimo da Câmara de Vereadores, dos vereadores, no prol de que a comunidade ela tenha um acesso à infraestrutura, ela esteja praticamente no mapa da cidade. Tem medidas que são comuns para toda a cidade. Será estimulado uma vida mais sustentável, com menos carros e mais uso de transporte coletivo. Tirando os bairros mais afastados, a partir de agora não será mais obrigatório que os novos prédios tenham vagas de estacionamento. Então hoje você consegue trocar esse número de pavimentos, que às vezes incluía gabarito aí para fazer estacionamento,
por mais apartamentos, menos vaga, o que vai diminuir um pouco o trânsito do Rio de Janeiro. Por outro, essas mesmas construções serão incentivadas a ter uma fachada ativa, como já acontece nesse prédio no Engenho de Dentro, com atividades comerciais no térreo. É um incentivo muito grande para essas regiões, porque se você fizer loja na metade da fachada que você tem de terreno, 50% dessa área da loja você pode aproveitar de potencial construtivo, então você pode fazer mais unidades. A lei traz incentivos para a reocupação de bairros que sofreram um esvaziamento progressivo ao longo dos últimos anos, em especial no entorno dos corredores de transporte coletivo, como trem, metrô e BRT. O desafio é o seguinte: deslocamento a pé em 15 minutos, não só de comércio e serviço, lojas, padarias, né, o que você precisar, comércio que você precise, mas também de praças. Na Zona Oeste, foi considerado o fato da região possuir muitas áreas que necessitam de preservação do meio ambiente. Manutenção e conservação. O novo plano diretor traz regras de proteção para uma área ambientalmente mais frágil. O objetivo da APA Sertão Carioca é proteger a diversidade biológica e ordenar a ocupação nestes territórios. A reserva foi mantida integralmente. Isso ajuda a drenagem local, ajuda a manter a vegetação local, a fauna local e ajuda também no controle, né, de acidentes ambientais e tudo mais. Tudo para o Rio continuar a cidade maravilhosa e a capital do futuro. E o CRN2 termina aqui. Fique agora com o programa Câmara Rio Entrevista. O bate-papo desta semana é com o jornalista Mauro Ventura, autor do livro Os Grandes Casos do Disque Denúncia. A obra reúne histórias impactantes dos 28 anos do serviço, criado para ajudar o sistema de segurança pública do Rio a esclarecer crimes e reduzir a violência urbana. E você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Os endereços estão na tela. Uma boa noite e até amanhã, hein? Tchau, tchau.